Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, porque o fim não é a cruz, eu acredito que o fim é a ressurreição. Então, quando foi consumado, né, e Jesus subiu ao Pai, esse momento aí de rasgar o véu seria esse novo contato. Então, é para toda a humanidade. É isso que você acredita, no caso. Ou, dentro desse contexto, não. Falando da perspectiva, né, como evangélico, que deve ser como você está me falando, de que o homem foi separado de Deus em algum momento e estava perdido e agora precisava Deus, que é como está lá no texto, ele reconciliou o homem consigo mesmo através de Cristo e precisa disso para haver essa reconciliação, senão o cara está perdido. Olhando dessa perspectiva, eu não sei, eu não vejo mais essa perspectiva. Tá. Houve uma queda, podemos chamar de queda, sabemos que o homem tem um problema, né? Até Freud ele fala assim, não sabemos explicar de onde vem essa coisa no homem, podemos chamar de um mal no homem, né? O homem tem uma natureza ali que a gente não sabe de onde vem isso daí. Quando que isso aconteceu? Como é que é isso? Não sabemos. Aí é lógico, um evangélico vai levantar a mão, não sabemos. Foi na queda, foi a desobediência lá no jardim e tal. Então ele já tem a explicação, ele tem certeza. Tá, não sabemos, não sei, aconteceu alguma coisa. Né? O homem tem um tilt aí, tem um problema. Ok, nós vamos ter que lidar com esse problema. Jesus, ele veio e mostrou para nós o que é ser um humano. E aí isso que é legal. Tá. Quando a gente fala assim que errar é humano e que a gente faz essas bobagens aí, Paulo, a gente dá mancada porque a gente é humano. Não. É quando a gente deixa de ser humano. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Ser humano é essa coisa primeira que você está falando aí lá, quando o homem não estava desligado, quando o homem não estava separado. Isso é ser humano. Então quando a gente fala assim, Jesus era 100% homem, 100% Deus e tal, Jesus era essa expressão do homem perfeito, o homem humano. Na verdade ele se esvaziou, né? Então, ele veio 100% homem ali. 100% homem, tá? Então, ok. E mostrou o que é ser um homem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deveria se tornar humano. Quanto mais próximo de Deus, mais humano você se torna. Você está se aproximando daquilo que você é. Daquilo que você é a imagem e semelhança dele. Então você está se aproximando daquilo que é você. E quando você se distancia de Deus, você vai perdendo essa sua característica humana. Você vai sendo outra coisa. Né? Pedro acho que chamou de animais irracionais. Então você vai se tornando essa coisa animalesca. Então a gente... Só que aí esse se aproximar, eu entendo hoje que é dentro de você. É olhar para você. Ele vai falar muito próximo de você. Dentro de você. Deus está aí, entendeu? Dentro de você. E você vai se conectar com ele aí. Aí a sua pergunta, tá, mas Jesus... Jairo, você vê Jesus como esse cara que teve que derramar o sangue dele, né? Deus precisava de um sacrifício humano para aplacar, ou um sacrifício de um inocente, um sangue inocente para... Cara, isso é uma coisa animalesca. Por isso que não dá para olhar para Deus. Por isso que às vezes eu dou ponto para os ateus, né? Eu falo, tem que ser ateu mesmo. Porque Deus, cara, o Deus, desculpem, assim, mas o Deus evangélico, o Deus cristão, esse Deus aí, não dá para crer nesse cara. Ele é muito tosco, ele é infantil, ele é pequeno, ele é um Deus mimado, ele é um Deus cruel, maligno, né? Um Deus que deseja sangue, é um Deus que os caras ficavam matando animais lá para aplacar a ira dele, sabe? É um Deus assim, é uma coisa muito do homem afastado. Só um homem afastado de Deus poderia criar esse Deus. Um Deus à sua imagem e semelhança, que é esse Deus que te mata se você não crê nele, que ele te pune, que ele coloca uma doença em você, que te persegue,
se você não pagar um dízimo, aí vamos discutir se é pagar ou não que fala, mas que se você não der lá o dízimo, a oferta, ele é Deus miliciano, ele manda os demônios entrar na sua casa e devorar tudo. Cara, só um Deus à minha imagem e semelhança que é assim. Agora eu tenho que me tornar a imagem e semelhança dele, cara. E é deixar de ter essa visão. Aí é olhar para Jesus. Jesus mostrou quem ele realmente era, ou procurou mostrar. Eu creio dessa forma. Jesus mostrou. E aí por isso que eu sigo hoje Jesus e tal. Eu sei que é ofensivo, né? Quem ouve falar assim, porra, não, o cara não pode. Por isso que Estevão foi apedrejado. Por isso que Paulo, porque quando Paulo falava pra galera, pros religiosos, falava, cara, vocês mataram os profetas. Os caras rangiam os dentes, cara. Aí apedreja o cara. Então assim, eles não estavam de brincadeira, eles tinham que mandar a real. Cara, é vocês. Então Jesus olhava pros caras e falava, vocês são raça de víboras. Vocês são condutores cegos. E detalhes, questão de raça de víboras era pros religiosos, Pros né? religiosos. Pros religiosos. Não é eu sair na praça lá e pegar o microfone... Falar pra todo mundo que tá passando ali. Não, nada a ver. Não, é pra uma galera que se coloca como conhecedora da verdade e tá fazendo totalmente o oposto. E muitas das vezes sabendo o que está fazendo, mas porque agora tem interesses de projeto de poder, de grana, agora experimentou, igreja da grana. Entendeu? É um negócio. E agora a gente experimentou isso e nós vamos usar de todas as formas para não perder mais isso. Então nós vamos começar a manipular ali as situações e tal. E Jesus vendo isso. Então ele metia os dois pés no peito dos caras. Tá. Não sei se foi... Interessante. Né? Uma possível aí, né? Então assim, Jesus, ele veio então, na sua opinião, para... ensinar como ser um ser humano. Para ensinar como ser um ser humano. Olhe para mim e me siga. Sim. Faça o que eu faço. É isso que... Tá. Deus falou muitas das vezes, de muitas formas, e agora nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Então Deus vinha falando, usou os profetas, usou um monte de gente. Deus falou de inúmeras formas e continua até hoje. Né? E aí por isso que eu questiono até mesmo o texto bíblico. Calma lá. A gente deu aí um aval para as escrituras e peraí, cara, calma aí, é só um livro. Então eu não vou mais ouvir nada que esse cara tá falando, porque se ele não crê... Não, eu creio, sigo, é ali que eu conheci Jesus, tá ali, né? Então creio, sigo, mas com cautela, porque é um livro que tem história... Tem as pessoas que falaram, que escreveram, estavam inseridos em um determinado contexto, em um determinado momento histórico, tinha suas subjetividades, inclusive, e eu tenho que olhar para isso e entender que Deus continua falando. Assim como ele falou ali naqueles textos, ele continua falando hoje. Agora, uma galera, nós, humanos, reunimos X livros e falamos assim, essa daqui é a palavra de Deus. O que passar diz... Nem Paulo sabia que ele estava escrevendo isso que a gente chama de Bíblia hoje. Já parou pra pensar? Os caras não sabiam que estava escrevendo a Bíblia. Eles estavam escrevendo uma carta, velho. Escreveu uma carta para a igreja de Coríntios. E mandou. Aí a gente agora... Não, tá aqui, é só isso. Se alguém falar um A a mais, não é. E se falar um A a menos, não é. Quem falou? Não, nós. Então tá, vocês que mandam. Então é isso. Deus não vai falar mais nada. Além disso aí. É isso aí. Vocês são os caras. Vocês vão dizer... Tá, para com isso, cara. Não dá. É infantil, desculpa.